Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse novo formato do nosso canal História Subversiva. Hoje falaremos de um tema importante que, ao meu ver, acompanhando muitos perfis de influenciadores no Instagram, ditos comunistas revolucionários, abordam de forma agressiva o enfrentamento religioso no processo de emancipação da classe oprimida, no caso, o proletariado, ou seja, eu, você e muitos que dependem de salário e que trabalhamos incansavelmente para termos um mínimo de dignidade. Mas antes de iniciarmos, quero agradecer desde já a vocês, ouvintes, que estão aqui hoje compartilhando desse saber comigo e dizer que sem vocês esse canal não sobreviveria. Dessa forma, todo o tempo que gasto para a criação de conteúdo, pesquisa, edição, são importantes para trazer cada vez mais qualidade para vocês. E para aqueles que puderem, na descrição desse vídeo eu vou estar deixando a minha chave Pix pessoal. Qualquer ajuda financeira que não irá lhe fazer falta, preste bem atenção, que não irá lhe fazer falta, será de grande contribuição para que a gente possa seguir com esse trabalho. Bom, para iniciarmos esse assunto, usarei como base comparativa alguns textos bíblicos e a filosofia marxista. E para começar, então, vamos lá. Para compreendermos, então, o impacto político da figura de Jesus, é preciso partir de sua origem humilde. Jesus não pertencia às elites sacerdotais de Jerusalém, os saduceus, nem à aristocracia herodiana colaboracionista. Ele era um artesão, um carpinteiro lá da Galiléia, uma região bem periférica, empobrecida e fortemente tributada pelo Império Romano e pelas elites religiosas locais também. Sua origem moldou sua sensibilidade, ele conhecia de perto a fome, a exclusão e a humilhação do trabalhador rural. E dessa periferia geográfica e social que brota então a sua força subversiva. O caráter político de Jesus, ele se manifesta diretamente na ética e na moral do reino de Deus, que ele anunciava aos 7 cantos. No contexto da ocupação romana, proclamar um reino, no caso o reino de Deus, era por si só um ato de rebeldia, de ser subversivo ao status atual, ao status quo dominante. Dizer que Deus reina significava afirmar que César não reinava de forma absoluta. A revolução ética de Jesus atacou os 3 pilares de sustentação do status quo daquela época. O sistema no Templo de Jerusalém dividia o mundo entre puros, que seriam os da elite, e os impuros, os pobres, os doentes, mulheres e publicanos. Ao tocar os leprosos, comer com pecadores e acolher marginalizados, Jesus implodiu essa barreira religiosa que justificava a exclusão social. Sua ética priorizava a vida e a dignidade humana acima de qualquer lei sabática ou ritual de pureza. Abre aspas. O sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Fecha aspas. Marcos, capítulo 2, versículo 27. Jesus não foi crucificado por pregar um amor abstrato, mas por sua pregação ameaçadora à ordem pública. Seu ato de protesto no Templo de Jerusalém, todos lembram daquela cena onde Jesus expulsa os vendilhões, foi um ataque direto ao coração econômico e político da elite sacerdotal daquela época, que explorava a fé dos camponeses pobres. A narrativa pública de Jesus não começa com uma declaração de dogmas abstratos, mas com a leitura de um manifesto de libertação social na sinagoga de sua própria terra, Nazaré. Vindo da periferia, Jesus então assume o livro do profeta Isaías para definir quem ele é e ao que veio. Abre aspas. O Espírito do Senhor está sobre mim,
Por ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Fecha aspas. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Ao fechar o livro e dizer, hoje se cumpre esta escritura, Jesus sela seu compromisso histórico. O termo ano da graça faz referência direta ao ano do jubileu, Levítico 25, né? Uma lei radical lá do Antigo Testamento que exigia o perdão das dívidas, a libertação dos escravos e a devolução das terras comunais de cultivo aos camponeses que as haviam perdido para os grandes latifundiários. O início do seu ministério é a proclamação de uma reforma agrária, financeira e social espiritualizada no amor de Deus. Ao subir o Monte Sinai, Ao subir a montanha, todos também se lembram desse episódio para ensinar a multidão de deserdados, doentes e camponeses que os seguiam. Jesus não ofereceu uma teologia de resignação. Ele opera uma inversão de valores que desafiava a lógica da ocupação romana e da teologia oficial da época, que dizia que a riqueza era sinal de bênção divina e a pobreza era sinal de pecado. Abre aspas. Bem-aventurados vós os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora choras, pois haveis de rir. Fecha aspas, Lucas, capítulo 6, versículo 20 ao 21. Bom, Jesus não estava romantizando a pobreza material, Ele está afirmando que Deus se posiciona ao lado dos que sofrem a injustiça para restaurar a dignidade deles. O reino de Deus pertence aos pobres porque são eles que necessitam urgentemente de uma nova ordem social. Abre aspas. Todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Fecha aspas, Mateus capítulo 25, versículo 40. Então, galera, para Jesus, a divindade não habita nos salões de mármore do Palácio de Herodes ou no ouro santo dos santos do templo. Deus ele habita no corpo faminto do pêndite, do mendigo, do imigrante sem teto, do prisioneiro político, do império, do doente sem assistência, do excluído naquele momento. E as refeições, de Jesus eram em si mesmas atos de protesto político. Naquela época, sentar-se à mesa na antiguidade, era já um ato de comunhão política e social estrita diretamente às elites. As elites jamais comeriam com marginalizados. Jesus quebra esse protocolo sistematicamente a ponto de ser chamado pejorativamente de comilão e beberrão, amigos de cobradores de impostos e pecadores. Então, bom, por que eu precisei dar este panorama da prática de Jesus segundo os próprios textos do Evangelho? A resposta é bem simples, e caso vocês queiram, podem buscar na própria Bíblia, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que encontrarão muito mais exemplos sobre o que falaremos aqui, Bom, a aproximação entre os princípios do Evangelho e a filosofia de Karl Marx não é uma coincidência superficial. Grandes teólogos, como Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, Hugo Asman, utilizam categorias de análises marxistas para compreender a realidade da pobreza na América Latina. Na sua famosa 11ª tese sobre Feuerbach, Karl Marx afirma que a filosofia não deveria apenas contemplar o mundo, mas também transformá-lo. A verdade de uma teoria ela se prova na prática histórica. No Evangelho de Jesus, a lógica é idêntica. A fé sem obras ela é morta.
né? Jesus ele prioriza sistematicamente a ortopraxis, ou seja, a ação correta, o amor concreto, em detrimento da ortodoxia, né? Que seria o cumprimento cego de doutrinas. Em Mateus 25, o critério de salvação não é o que a pessoa professa crer verbalmente, mas se ela alimentou o faminto, né, ou vestiu o nu, ou seja, é o ato prático que vai determinar, né, o critério da salvação em Mateus. Ambos os sistemas colocam a ação transformadora e a solidariedade ativa como um valor supremo. Antes de Marx, a pobreza costumava ser vista como uma fatalidade do destino, preguiça individual ou castigo divino. Marx demonstra que a pobreza é um produto estrutural, gerada por um sistema econômico que explora o trabalhador de muitos para concentrar a riqueza nas mãos de poucos. A teologia da libertação, por exemplo, ela resgata em Jesus essa mesma percepção. Jesus não vê a miséria dos camponeses da Galileia como um plano de Deus ou um mero azar. Ele aponta o dedo para as estruturas pecaminosas de sua época, a ganância dos cobradores de impostos, a hipocrisia das elites religiosas que devoram as casas das viúvas, sob pretexto de longas orações. Marcos, capítulo 12, versículo 40, está lá. E o acúmulo de riquezas, que desumaniza o rico e mata o pobre, ambos entendem que a opressão é sistêmica. O horizonte final, né, de Marx é o comunismo. Uma sociedade sem divisão de classes, sem propriedade privada dos meios de produção, onde a riqueza é compartilhada e as necessidades de todos são supridas, entre parênteses e aspas, de cada qual segundo a sua capacidade, a cada qual segundo as suas necessidades. Essa ideia de partilha radical ecoa diretamente na comunidade cristã primitiva, descrita no livro de Atos dos Apóstolos, embora Marx se refere em sua obra a bens finais e consumo, a lógica é a mesma, altamente inspirada nos ensinamentos de Jesus. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha sua necessidade. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 44, 45. Bom, concluindo aqui então para vocês, galera. Quando uma pessoa ou um influenciador ataca a religiosidade de forma acadêmica, soberba ou agressiva, ele não está despertando a consciência de classe do trabalhador. Tá? Na prática, ele está apenas empurrando esse trabalhador para longe do debate político. Ninguém se alia a quem começa o diálogo insultando aquilo que o outro tem de mais sagrado. Ao reduzir a religião a mero ópio do povo, de forma dogmática, esses influenciadores, essas pessoas, ignoram a própria história das lutas populares. Na América Latina, por exemplo, a Organização dos Trabalhadores, as ligas camponesas, as SEBs, né, que eram as comunidades eclesiais de base, e o combate, né, à ditadura militar foram profundamente articulados e impulsionados por cristãos inspirados pela teologia da libertação. Como vimos na análise anterior, os princípios éticos e morais de Jesus são profundamente subversivos e anticapitalistas. Destacar essa ferramenta de mobilização, descartar essa ferramenta de mobilização, vamos colocar dessa forma, descartar essa ferramenta de mobilização, ou seja,
a religiosidade, a religião, descartar a religião por puro preconceito antirreligioso é um erro tático brutal. Em vez de disputar a narrativa bíblia para mostrar ao trabalhador que a mensagem de Jesus é de libertação e não de conformismo, esses milhares, de militantes entregam o monopólio da fé de bandeja para as teologias da prosperidade, que servem aí de manutenção do capitalismo. Até mesmo o marxismo ortodoxo, quando lido sem o dogmatismo de internet, compreende que a religião desempenha um papel de refúgio legítimo. Na célebre frase sobre o ópio, Marx também escreve que a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração. Atacar a religião sem antes transformar as condições materiais de vida que tornam o consolo religioso necessário é colocar a carroça na frente dos bois. O foco de qualquer projeto de emancipação deveria ser o combate à exploração do trabalho, à miséria e à desigualdade. As causas da dor do povo, ponto. E não a destruição das formas que o trabalhador encontrou para sobreviver espiritualmente a essa dor. É urgente que os setores comunistas prestem muito bem atenção. Estamos chegando no final desse episódio. É urgente que os setores comunistas e revolucionários compreendam que os princípios éticos e morais de Jesus de Nazaré, a opção preferencial pelos pobres, a denúncia dos acumuladores de riqueza, a partilha radical e a igualdade coincidem perfeitamente com a busca por uma sociedade sem explorados nem exploradores. Ok? O diálogo entre comunistas e religiosos não exige que o comunista se converta, nem que o cristão abandone a sua fé. Exige respeito mútuo e a descoberta de uma frente comum, a luta contra a miséria, a fome e a exploração capitalista. Emancipar a classe trabalhadora não significa arrancar a sua espiritualidade à força. Significa, sim, caminhar lado a lado com ela, compreendendo que a fome de pão e a busca por dignidade terrena são os pontos de partida mais revolucionários que existem. Agradeço a todos que acompanharam o episódio até aqui. Até um próximo capítulo.